Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos ao encontro O Marco Legal das Startups e suas implicações, Lei Complementar 182, de 1º de junho de 2021, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro por meio de sua Escola de Contas e Gestão. Pedimos aos presentes neste auditório a gentileza de manterem seus celulares silenciados e informamos também que os dados para acesso à rede Wi-Fi estão em cartazes afixados neste auditório. Reforçamos que a saúde e a segurança das pessoas são valores caros para este tribunal. Para a realização deste evento, foram adotados todos os cuidados sanitários necessários à prevenção do contágio do coronavírus. Nesse sentido, informamos que o uso de máscara cobrindo nariz e boca é obrigatório durante todo o evento. O evento visa apresentar os principais aspectos do Marco Legal das Startups e seu impacto no segmento. Ressaltamos que o encontro está sendo transmitido ao vivo por meio do canal do TCE-RJ no YouTube. Para quem está nos assistindo pela internet, os participantes deverão preencher um formulário, cujo link será divulgado durante a transmissão, para a geração e emissão do certificado de participação, que será disponibilizado digitalmente no portal da Escola de Contas e Gestão após a realização das palestras. Também na parte final do evento, os convidados responderão às perguntas da plateia presente no auditório e também dos espectadores que acompanham virtualmente, e poderão fazer uso do chat para publicar suas dúvidas. O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o excelentíssimo senhor conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, tem a honra de receber nesta tarde o excelentíssimo senhor senador da República, Carlos Portinho. O excelentíssimo senhor procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro, Bruno Dubé. O excelentíssimo senhor procurador federal, Bruno Monteiro Portela, secretário especial adjunto do Ministério da Economia. O excelentíssimo senhor procurador do Estado do Rio de Janeiro, Anderson Schreiber, procurador-chefe do Centro de Estudos Jurídicos da PGE-RJ. O excelentíssimo senhor conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Cristiano Lacerda. O excelentíssimo senhor procurador-geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cavalieri Filho. Neste momento, fará uso da palavra o presidente desta Corte de Contas, o excelentíssimo senhor conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, que dará as boas-vindas ao encontro O Marco Legal das Startups e suas implicações. Muito boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor senador Carlos Portinho, senador da República aqui presente, que muito honra este Tribunal de Contas do Estado do Rio com a sua presença e com o convite. Conversamos, senador, há alguns meses a respeito da realização desse evento, ideia de Vossa Excelência, e que está agora sendo colocada em prática após várias incompatibilidades de agenda, e conseguimos, enfim, realizar esse importante evento para fazer conhecer essa lei, a lei das startups, uma lei fundamental para a modernização da administração pública. Excelentíssimo senhor procurador-geral do Estado, Bruno Dubé, também uma honra para o tribunal contar com sua presença, e agradecer à PGE também por participar desse evento por meio do Dr. Anderson Schreiber, que também ministrará palestra a respeito do tema. E em nome do Procurador-Geral Bruno Dubé, cumprimento não só o Dr. Anderson Schreiber, como também o Dr. Bruno Monteiro Portela, Procurador Federal e Secretário Especial Adjunto no Ministério da Economia. Excelentíssimo senhor conselheiro substituto Cristiano Lacerda, também uma honra contar com sua presença aqui nesse auditório. Demais autoridades presentes, aqui também na figura do Dr. Sérgio Cavalieri, procurador-geral titular do nosso órgão de consultoria jurídica do TCE, a PGT.
Prezados servidores do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, nosso mais relevante ativo organizacional, os servidores desta casa que fazem o Tribunal de Contas do Estado. Senhoras e senhores que estão acompanhando este evento pelo canal do YouTube do TCE Rio de Janeiro na internet. Com meus cordiais cumprimentos a todos, eu destaco a importância desse evento do TCE do Rio, organizado por meio de sua Escola de Contas e Gestão, sob a supervisão do conselheiro Cristiano, que tem por objetivo apresentar, debater e prestar importantes esclarecimentos sobre o marco legal das startups e suas implicações, instituído o marco legal pela Lei Complementar 182 de 2021, sancionada em 1º de junho deste ano, com entrada em vigor em 31 de agosto. O principal objetivo da nova lei é estabelecer mecanismos mais favoráveis à criação de startups no Brasil, por meio de regramento específico, estimulando ambientes de negócios, inclusive contratação de startups pela administração pública. Nesse sentido, a Lei Complementar 182 estabelece princípios e diretrizes para a atuação da administração pública nessa temática, apresenta medidas de fomento ao ambiente de negócios e estimulando investimento em empreendedorismo, disciplina a licitação e a contratação de soluções inovadoras pela administração pública. A nova lei vem ao encontro, está em consonância com a necessidade de transparência e maior eficiência da prestação de serviço público, com vistas a gerenciar de maneira mais efetiva e rápida todas as complexas demandas que a administração precisa enfrentar em seu dia a dia e dando também, por meio desse evento e por meio de estudos sobre a nova lei, conseguimos, assim, conferir maior segurança jurídica aos gestores públicos para aplicarem a nova lei. O setor público entendeu que tornar as rotinas ágeis e transparentes na prestação de serviço público é benéfico para todas as partes envolvidas, tanto para o governo quanto para os cidadãos, evitando desperdícios e sobreposições, evitando dispersão de esforços. Os reflexos positivos da cultura promovida pelas startups é uma forma de restabelecimento da confiança da sociedade na gestão pública, por meio do aumento da qualidade nos serviços prestados. Enfim, a nova lei tem por objetivo aprimorar o empreendedorismo, simplificando a criação de empresas, estimulando o investimento no setor, incentivando a pesquisa, facilitando a contratação com o poder público, contratação de startups e regulamentando o ambiente experimental. Nessa tarde, temos a honra de receber notáveis conhecedores do assunto que nos ajudarão a ampliar nossa compreensão sobre essa importante matéria, apresentando aspectos específicos da nova lei complementar. O senador Carlos Portinho abordará o tema Marco Legal das Startups, uma reforma no mercado. O secretário especial do Ministério da Economia, Bruno Medeiros Portela, discorrerá sobre o Marco Legal das Startups, oportunidades jurídicas e institucionais, e o procurador do Estado, Anderson Schreiber, falará sobre o novo Marco Legal e a posição jurídica do investidor anjo. Meus agradecimentos aos ilustres palestrantes pela disponibilidade de estarem conosco nesta tarde, a fim de contribuir para a difusão da Lei Complementar 182, que vem para desburocratizar e estimular o setor público com ampla possibilidade de desenvolvimento e modernização de nossa administração pública. Um excelente evento a todos e muito obrigado. Agradecemos ao conselheiro presidente, que já retornou ao seu assento no auditório. Agora, convidamos para ocupar as poltronas à frente o excelentíssimo senhor senador da República, Carlos Portinho. O excelentíssimo senhor procurador federal, Bruno Monteiro Portela, secretário especial adjunto do Ministério da Economia. O excelentíssimo senhor procurador do Estado do Rio de Janeiro, Anderson Schreiber, procurador-chefe do Centro de Estudos Jurídicos da PGE-RJ.
Relembramos que as perguntas dos participantes deverão ser respondidas ao término das exposições. Os questionamentos deverão ser feitos somente por escrito e encaminhados durante as palestras. Os participantes presenciais deverão solicitar a ficha de perguntas aos servidores que se encontram nas laterais do auditório. Os participantes via YouTube deverão formular suas perguntas no chat da plataforma. O senador Carlos Portinho fará uso da palavra abordando o tema O Marco Legal das Startups, uma reforma de mercado. Carlos Portinho é advogado formado pela PUC-RJ, especializado em gestão e liderança pública pelo Centro de Lideranças Públicas e eleito para o Senado Federal em 2018. Uma boa tarde a todos, meus colegas aqui de mesa, né? Eu queria agradecer inicialmente ao presidente Rodrigo, e em nome dele saldo, inclusive, a todos os servidores aqui presentes, servidores do Tribunal de Contas, analistas, e agradecer ao Rodrigo por essa oportunidade, que ela nasce a partir de uma provocação, confesso, do prefeito de Mesquita, prefeito Jorge Miranda. Prefeito Jorge Miranda, de muitos que eu conheço aqui no Estado, é um daqueles que tem implementado realmente o IGOV, né? Então é uma pessoa que está à frente nessa questão toda da legislação, da implementação de tecnologia, de inovação no serviço público. E quando o marco legal foi aprovado, ele me procurou, quando foi sancionado, ele falou: Portinho, mas já está valendo, eu já posso fazer. Eu falei, já é lei. E ele ficou um pouco, eu senti que ele ficou um pouco em dúvida, porque por ser algo novo, né, quais instrumentos jurídicos então serão aplicados? E foi a partir dessa provocação do prefeito Jorge Miranda que eu busquei o presidente aqui do Tribunal de Contas e sugeri a ele, porque eu fui gestor público, fui secretário de Ambiente do Estado em 2014, secretário de Habitação do município por 2 vezes. A gente sempre quer olhar um pouco mais à frente e trazer para a gestão pública inovação. Mas como? Né? E também quem não quer andar errado se preocupa. E foi a minha sugestão. Eu falei, Rodrigo, é importante que a gente comece a construir esse terreno jurídico, né, de formatos de contrato, de editais, para que o operador lá na ponta ele possa sentir segurança na lei, porque a lei veio para ficar. Queria aproveitar e salvar aqui meu amigo, Procurador-Geral do Estado, também com a sua presença, Bruno Dobô, porque a Procuradoria certamente será talvez o primeiro a orientar os secretários a respeito do que pode e o que não pode. E quero aqui, do fundo do coração, agradecer a presença do Dr. Sérgio Cavalieri, porque eu não tive oportunidade nunca de estar com ele, embora ele sempre estivesse comigo aqui debaixo do braço. Foram muitos livros de responsabilidade civil, que eu era advogado de tribuna e usei muito dos seus conselhos. Estou vendo aqui o Rafa, que foi meu estagiário, hoje é um grande advogado, trabalha no Tribunal de Contas. Ele vai se lembrar o quantas vezes que eu falava assim, pega lá no Cavalieri, tem lá isso, né? Então é muito bom estar com você aqui, doutor Sérgio. E aproveitando de Sérgio Cavalieri, para o meu amigo Cavalieri, que está ali presente. Cavalieri também é uma das grandes renovações políticas aqui do nosso Estado, que se apresenta e vejo que então é interessado também nas questões de gestão. Feito isso, queria iniciar contando um pouquinho da história do Marco Legal, né? Todos nós esperamos do Congresso, do Senado, da Câmara, as grandes reformas do nosso país, né? E logo à primeira vista vem lá aquela reforma administrativa que ninguém está muito seguro e não vamos votar certamente nesse ano, não é matéria para esse ano nem para o próximo. A partir do próximo mandato, seja quem for o presidente, podemos voltar, na minha opinião, a essa discussão. A mesma coisa a reforma tributária, né? Tem uma proposta de reforma de imposto de renda que veio da Câmara para o Senado e tem uma proposta que é a PEC 110,
que está lá na Câmara, que mexe aí com os impostos, unificação de impostos, simplificação, que é a relatoria do senador Roberto Rocha, muito interessante. Acho que esses dois instrumentos eles devem andar juntos, porque não é possível fazer uma reforma pela metade. Acho que a reforma tributária tem que ser pelo todo, né? E se começar pela simplificação dos impostos, já é um bom passo, até porque o que eu vejo de todos os setores o que eles pedem é a simplificação. Aqui no Marco Legal das Startups ocorre a mesma coisa. A grande demanda que não pôde ser atendida, porque dependia do governo, dependia da equipe econômica, da política tributária, estava ali nas questões tributárias de simplificação enfim, possibilidade do investidor que coloca o seu recurso e não der certo, poder diferir isso em outro investimento em startup, mas são questões que estão aí no campo e elas vão continuar e a gente vai evoluir. O Marco Legal das Startups, que eu quero dizer, é que ele também é uma grande reforma e a gente tem que observar as reformas que esse governo está fazendo. E o Marco Legal é uma reforma de mercado. Por quê? Porque o ecossistema das startups ele já existia antes do Marco Legal. Ele já, não vou dizer que ele se consolidou, mas ele evoluiu bastante, a ponto do Brasil estar lá entre os 10 unicórnios do mundo, né? Empresas que faturam acima de $1 bilhão, né? Então, como é que isso se desenvolveu, doutor Sérgio? Se desenvolveu pegando um pouquinho ali do Código Comercial, um pouquinho aqui do Código Civil, as relações jurídicas de muitas vezes havia insegurança se eram relações de trabalho ou associativas, né? E o mercado ele conseguiu se desenvolver aproveitando a legislação de forma esparsa, um pouquinho de uma, um pouquinho de outra, e fez seus instrumentos jurídicos e se desenvolveu. Mas faltava realmente um marco que trouxesse segurança jurídica, principalmente para o investidor, né, para aquele que aporta o seu primeiro capital na empresa. E eu posso dizer que o grande avanço foi, certamente no Marco Legal, ter deixado a salvo a figura do investidor anjo, que quando o projeto veio da Câmara para o Senado, alguns senadores ligados às causas trabalhistas me procuraram. Não, mas tinha o sindicato está em cima de mim. Que figura é essa de investidor anjo? Isso tudo é relação de trabalho, tem que pagar INSS, encargos, as relações de trabalho por hora. Falei, não, para. E fui explicar a ele o que era. No caso foi o senador Jean Paul Prats, que é um querido, uma pessoa acima da média. E eu fui explicá-lo a importância do texto que veio da Câmara quanto a deixar salvo o investidor anjo, né, das obrigações tributárias e trabalhistas, porque ele não é sócio da empresa. Ele foi aquele responsável por botar a semente ali, o primeiro capital, né? A startup é uma empresa que a lei de startup traz também esse ponto positivo, ela define o que é inovação, né, processos de inovação, ela exige que no contrato social seja adequado o contrato social para deixar claro que aquilo dali é uma empresa de startup, né? Mas aquele primeiro capital é um risco total. E aí o senador Jean Paul Prats, eu gosto sempre de contar a história, que ele fala assim, agora entendi, Portinho, é a tiazinha. Aí eu olhei para ele, a tiazinha, ele falou, é aquela que acreditou na ideia do sobrinho, botou lá o primeiro dia. É isso, Jean Paul, é isso. Na verdade é mais do que isso, a gente tem investidores anjos profissionais, né, que veem oportunidades de negócio a partir de uma ideia. A gente sabe que de 10 startups, 9 fracassam e uma evolui, né? E isso faz parte do processo de aprendizagem das startups. Ela convive com o fracasso, porque ela vai ajustando o seu modelo de negócio a partir do insucesso, né? Agora, esse capital é importante, e é lógico que quando o investidor anjo ela deu certo e ele se transforma em sócio da empresa, como sócio ele tem todas as obrigações e os direitos, consequentemente. Mas até que isso aconteça, a gente desprezar esse capital inicial, esse investimento inicial, deixar ele no limbo da insegurança jurídica, seria muito danoso a esse ecossistema, porque ele nasceu exatamente da coragem de quem aportou o primeiro recurso, né, no risco total. Então, esse é o primeiro avanço, por isso que eu digo uma reforma de mercado, porque ela deixa o investidor seguro do seu, por exemplo, do seu primeiro investimento. Mas ela é uma reforma de mercado também
e, na minha opinião, muito positiva, porque ela permite, com sandbox test, por exemplo, que o ambiente regulatório seja aperfeiçoado, né, a cada evento. Né? Então, pode ser moldado para que você consiga, através de uma regulação própria, né, ajustar o desenvolvimento do terreno para o desenvolvimento daquela inovação. Ele é uma reforma de mercado, como a gente vê na lei, ela permite trazer para o serviço público a inovação. E isso é muito positivo. É positivo porque abre oportunidades para as startups, né, para os empreendedores. Né? Ela abre oportunidades também para os governos se atualizarem, né, para o governo poder trazer a inovação para dentro da gestão pública. Se a gente pegar algumas áreas, é lógico que quando a gente fala em inovação, a gente sempre pensa primeiro em tecnologia. A inovação é tecnologia. Não, é também. A gente pode ter processos inovadores, não necessariamente através do uso da tecnologia, mas a tecnologia facilita a gente materializar isso. Então, se a gente pensar, por exemplo, na saúde de um município, né, na educação do Estado, como é que a gente traz essas ferramentas que o mercado privado está desenvolvendo, tão importantes para o setor de transporte? A gente tem aí o Uber. Como é que a gente, será que a gente não pode desenvolver um aplicativo para melhorar a frequência, a certeza dos horários dos nossos ônibus, por exemplo, municipais, dos ônibus que fazem interligação entre os municípios interestaduais, né, para o passageiro poder ter um acesso mais rápido, mais fácil à compra da passagem, ao controle da frequência do ônibus, né, até para que a gente possa amanhã, né, através desses dados, gerar informação para que o gestor público possa, de repente, extinguir uma linha ou criar outras linhas de ônibus, porque ele desenvolveu uma ferramenta que permite a ele dados, informações. No setor da saúde, será que a gente não pode desenvolver um aplicativo para telemedicina que certamente vai desafogar muitos hospitais públicos, e aí no hospital a gente vai ter realmente ao paciente que está precisando da cirurgia ou que tem uma emergência que precisa ser acudido, e muito das demandas, né, que possivelmente pela telemedicina a gente possa abreviar, né, tanto a expectativa do paciente, quanto também abreviar a demanda dos hospitais. E aí, será que a gente não pode pensar num serviço de entrega de medicamento por drone? O serviço público, o privado já está aí com essas soluções inovadoras. Como é que a gente traz isso para o setor público? E na educação, a gente fala tanto da tal da gamificação, do ensino através de games. Como é que a gente traz isso para o setor público? Certamente, a lei de licitações, ainda que recentemente revista, ela não alcança todas as oportunidades que a inovação permite e desperta no empreendedor, né? E o gestor público, ele tem que estar conectado com isso, porque isso vai facilitar o dia a dia. Então, você trazer soluções inovadoras para a gestão pública, certamente foi um dos grandes avanços do marco legal das startups, tanto para o gestor, né, para o serviço do Estado, do município, quanto principalmente para o empreendedor. Isso abre uma oportunidade nas compras públicas, por exemplo, para que as startups possam oferecer suas soluções também, né? E esse ambiente que o Marco Legal trouxe, né, o Bruno, o grande especialista disso, vocês vão ouvi-lo, vão ter o prazer de ouvi-lo, é justamente para permitir, por exemplo, o teste. Imagina se sem o Marco Legal eu vou sentar aqui com o Tribunal de Contas e vou dizer para vocês aqui, olha só, poxa, eu estou aqui pensando em colocar aqui um drone para monitorar o lixo de superfície na Baía de Guanabara, mas é só um teste, tá? Talvez eu gaste dinheiro público com isso e não dê resultado. Bom, no dia seguinte eu estou respondendo a 10 processos aqui. Lógico, faltava esse marco legal, essa segurança jurídica para o gestor público poder desenvolver uma ferramenta
que ainda talvez não atenda em escala o que a população precisa, mas o teste vai mostrar que ela é eficiente e vai permitir que depois essa ferramenta seja desenvolvida na escala necessária para atender a todo o município ou a todo o estado do Rio de Janeiro, né, como é o nosso. Há outro exemplo, é também a possibilidade, e isso eu achei muito interessante, e eu peço que vocês se dediquem a isso, porque o marco legal das startups, num desafio de solução para o gestor público, mais de uma empresa nessa concorrência pode sair-se vencedora. Processo tradicional da licitação, você vai ter um vencedor, melhor técnica, melhor preço, mas vai ser um só. No marco legal das startups, o que a gente permite é que a partir de um desafio de solução para a gestão pública, eu possa ter 2 vencedores, 3. Mas por quê? Porque eu coloquei o desafio, uma empresa me deu, por exemplo, a solução para o início do meu desafio, outra me deu a solução para o fim do desafio. As propostas se complementam, então eu posso ter mais de uma empresa vencedora de um certame, porque ambas vão concorrer com soluções para a gestão pública e não devem ser descartadas por isso. Os seus instrumentos se completam. E por isso 2 empresas podem, 3, 4, eventualmente, né? E como é que a gente vai lidar com isso? É muito novo. E exatamente por essa razão, o meu elogio sincero ao nosso presidente Rodrigo por trazer a oportunidade da gente discutir isso e também poder divulgar que existe um marco legal que traz processos paralelos à Lei 8666, mas legítimos e importantes para a gestão pública, né? Outros 2 exemplos que eu gosto muito de dar também, que eu chamo de efeitos colaterais positivos do marco legal da startup, eu não posso deixar de dizer, um diz respeito ao desenvolvimento urbano. Porque quem conhece nesse processo que foi realmente a aprovação do marco legal, foi um processo de exercício de democracia participativa, que é o que eu acredito. A gente foi no Brasil inteiro levando em discussão o marco legal. Eu estive em Florianópolis, em campo, lá junto com o pessoal da ACAT, por exemplo. O que era a ACAT? A ACAT era um galpão numa rodovia federal, onde se criou um hub de tecnologia, de empresas startups, né? O galpão, literalmente, gente, com aquele teto de galpão arredondado, né? Com o desenvolvimento dessas empresas, né, e aí o Estado foi muito importante também, não só pelos benefícios fiscais, mas pelo apoio do SEBRAE também, pela questão de infraestrutura, né? Se está falando de empresas, muitas vezes de tecnologia, né, é preciso que tenha fibra ótica, que tenha boa conectividade, e é isso que vai atrair essas empresas e formar esses hubs. E lá se formou um. E hoje, alguns anos depois, se você for a Florianópolis, não deixe de visitar a ACAT, porque no seu entorno houve um desenvolvimento urbano interessantíssimo, com prédios comerciais, porque por mais que a tecnologia, né, permita que a gente, à distância, possa contratar um serviço, né, contratar clientela, né, à distância, as empresas também que contratavam os serviços queriam estar mais próximas. E para estar mais próximas, fisicamente, criou-se, a partir desse galpão, houve um desenvolvimento urbano no seu entorno, então com prédios comerciais inteligentes, e aliás, tem um belo centro gastronômico que se criou. Então, isso é para a gente ver. Quando a gente fala aqui do interior do nosso estado, né, o professor Aranha, eu sempre cito, da PUC, ele tem um projeto pronto, já identificado os hubs de startup, os locais que poderiam sediar hubs de startup no nosso estado, por exemplo, em Paulo de Fronten. Paulo de Fronten, nosso município pequeno ali do Vale do Café, lá é a 2ª escola do Brasil, Bruno, de gamificação, é o Instituto Federal. Muito bom, porque eu recomendei que o procurasse e que visitassem também a ACAT. Então, acho que eles vão fazer os 2. Imagina, a gente aqui no nosso estado tem uma escola de gamificação federal de ensino, né? E eu confesso, eu só soube porque eu fui lá, eu não sabia. Então, ali pode ser o grande hub, porque já tem alguma coisa lá para aquela região do Vale do Café. Isso é desenvolvimento, isso é permitir que haja o desenvolvimento econômico nos nossos rincões,
pode ser lá em Coatis, pode ser lá em Varriçai, pode ser no norte, no noroeste. Esses hubs são muito importantes para o desenvolvimento. E o segundo efeito colateral, que eu sempre chamo positivo, é que o marco legal das startups, queiram ou não, ele vai empurrar os gestores públicos para investir na qualificação dessa juventude que está aí. Essa juventude que muitos de nós dizemos, essa juventude nem, ela nem estuda e nem trabalha. Na verdade, a gente está errando na comunicação com ela, no ensino, porque a comunicação, o ensino é através de tecnologia, de inovação, de empreendedorismo, né? O futuro não é só emprego, a gente vai ter menos emprego, mas a gente vai ter mais trabalho, oportunidades de trabalho. E essa oportunidade, elas vêm certamente com o marco legal das startups e vai empurrar, queiram eles ou não, os gestores, os prefeitos, o governador, para investir na qualificação dessa juventude. Esse vai ser um grande ganho, porque eu tenho certeza que é um investimento. Hoje no Brasil tem uma carência enorme de profissionais que poderiam, que o mercado da tecnologia, da inovação está atrás e não existe. Mesmo em Santa Catarina, que é um estado que tem aí índice próximo de zero de desemprego, está em 5%, né? Pleno emprego, é só a troca de emprego que dá esse dado, né? Mas lá praticamente é pleno emprego. Mesmo lá tem empresas que estão há anos esperando profissionais para poderem suprir as vagas, né? Empresas de call center, empresas de tecnologia. É muito comum, a gente não forma na velocidade que as startups se desenvolvem, né? Então eu não tenho dúvida que é um outro efeito muito positivo do marco legal e que a gente vai ter que investir na formação, levar para o ensino a tecnologia. Eu também estou eu aqui falando de tecnologia como inovação, mas eu queria dar um exemplo de um processo inovador, não tecnológico, só para vocês terem um outro exemplo na cabeça, né? Tirando a tecnologia de lado, eu fui procurado por um rapaz lá de Levi Gasparian, né? O senhorzinho chegou lá porque ele estava querendo que eu aproximasse ele, naturalmente, de gestores públicos, para ele levar a solução inovadora. E na hora que ele apresentou, eu falei, cara, esquece Estado, vai para a iniciativa privada que você inventou um negócio bacana. Ele inventou um isopor, né? Ele na verdade evoluiu, né, esse isopor para servir de pré-moldado para a construção de casa, de prédio, né? Ou seja, não tem tecnologia ali em princípio, né? Ele é o processo inovador do uso do isopor que ele alcançou, um que protege do fogo, do frio, né? Incremental. Só para deixar um outro exemplo, né, que eu falei muito de tecnologia, eu gosto de dar, isso também é inovação, e isso vai ser o contrato social da empresa que vai dizer. E só para concluir, para passar para os meus colegas, que certamente vão poder orientar até melhor, a grande dúvida, que instrumentos jurídicos, como é que a gente vai fazer isso? O Bruno vai poder falar melhor, mas a Petrobras, até porque foi mentor disso, a Petrobras lançou, eu vi sexta-feira, talvez tenha lançado outros antes, mas eu vi sexta-feira, editais em lotes, vários editais do contrato público de soluções inovadoras. E esse provavelmente será um instrumento jurídico que vai puxar aí os investimentos do Estado, né, em inovação. E aí eu deixo para os meus colegas poderem tratar um pouquinho melhor sobre esses instrumentos. A lei está aí, já está em vigor, e acho que todo gestor público, todo procurador de município, do Estado, né, todo operador do direito, ele deve se dedicar, e vocês, analistas, servidores, peço para que a gente possa fazer a lei sair do papel, né, como está fazendo a Petrobras, e realmente ser realidade no nosso país, porque o futuro é a inovação, o futuro é a tecnologia. Muito obrigado. Nosso muito obrigado ao senador Carlos Portinho, que retornará ao seu assento no auditório.
Voltamos a lembrar que, ao término das apresentações, está previsto um tempo para que os palestrantes respondam às perguntas feitas por escrito. As questões poderão ser postadas no chat do YouTube ou feitas em cartões que serão distribuídos neste auditório. Agora, nosso encontro tem prosseguimento com a palestra Marco Legal das Startups, Oportunidades Jurídicas e Institucionais, ministrada pelo Procurador Federal Bruno Monteiro Portela. Bruno Portela é membro da Advocacia Geral da União, pós-graduado em Direito Público pela Universidade de Brasília e possui MBA em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Atua como secretário especial adjunto do Ministério da Economia, é membro do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, e do Conselho de Administração da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Concedemos a palavra ao senhor Bruno Monteiro Portela. Muito obrigado. Eu deixei uma apresentação, não sei se ela está disponível. Não é essa, não. Ah, pronto. Pode colocar no início, mas já vou falando aqui. E eu queria agradecer já de antemão, pedir desculpa também. Inicialmente, acho que cabe eu pedir desculpa, eu cheguei um pouco atrasado, o voo, vindo de Brasília atrasou, então a gente perdeu uns 30 minutos aí, mas eu vou compensar esses 30 minutos na minha fala, porque eu costumo ser bem conciso, tá, presidente Rodrigo, mas hoje eu vou ser um pouco mais prolixo, porque o fórum realmente é muito qualificado para mim. Falar no órgão de controle, no Tribunal de Contas ou do Estado da União é muito importante. E eu já de antemão te agradeço, presidente, pelo convite. Agradeço a parceria sempre do senador Carlos Portinho. Realmente foi essencial, viu, Carlos, para a aprovação do marco. Desde aquela reunião, a gente sabia que o marco ia andar e é uma revolução que eu vou falar um pouco aqui. Muito obrigado, Carlos. Presidente, então, continuando, eu digo a importância desse evento, juntar no desenho, do evento, órgãos de controle, TCE-Rio, a Procuradoria, que faz o primeiro controle de legalidade no Estado, ou no meu caso, lá na União, e o gestor e o legislativo. Estou hoje como gestor, apesar de ser procurador federal de carreira, mas hoje estou como gestor. Então, você coloca um gestor, órgão de controle final, órgão de controle inicial e o legislativo, realmente o desenho está muito bem feito. E por que é tão importante esse evento aqui? Porque o Marco Legal, das Startups, ele nasceu num órgão de controle, mas da União. Quando eu for mostrar aqui na minha apresentação a legitimidade do marco, os grupos de trabalho para lidar com os temas que nós propusemos lá atrás, o evento foi feito no Laboratório de Inovação do TCU. Então o TCU tem já essa visão de trabalhar junto com a gestão, com a sociedade, para a melhoria do ambiente regulatório. Então eu te agradeço a todos os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio e, claro, todos os colaboradores que estão aqui ou virtualmente nos assistindo. Gostaria também de saudar o meu colega de advocacia pública, Dr. Anderson Schreiber, o do B, que estava aqui. Realmente é muito importante ter esse momento para falar não só para o TCE, mas também para a PGE. Então, saúdo todos os colegas da PGE Rio de Janeiro. E, claro, em especial, já que eu represento a secretaria que trata do ambiente produtivo brasileiro, todo o ecossistema de inovação do Rio. Isso aqui também, o Marco Legal é muito voltado, o Marco Legal das startups é muito voltado para o ambiente de negócio, sem sombra de dúvida. Então, na minha fala, eu vou primeiro mostrar um pouco da nossa prestação de contas. Eu vou ser muito rápido nesse ponto, trazer o que a nossa secretaria está fazendo, a nossa agenda legislativa, os nossos 3 eixos. Depois vou trazer informações sobre o ecossistema de inovação brasileiro, com foco em startups, como estão os nossos números hoje. E no final eu vou para o Marco Legal das Startups, mostrando, como eu disse, a legitimidade, o conceito de startups, mas eu vou focar principalmente no contrato público de solução inovadora, que é realmente um instrumento inovador e revolucionário para o público, que trabalha juntamente com o Tribunal de Contas do Estado, principalmente o Estado do Rio de Janeiro e os municípios fluminenses. Pode passar, por favor, apresentação. Aqui eu trago os 3 eixos, vocês não vão conseguir ler muito porque está pequeno, mas são os 3 eixos da nossa secretaria, porque nós fomos responsáveis pelo Marco Legal das Startups dentro do governo. Porque nós temos 3 grandes eixos dentro da nossa secretaria, que é uma das 7 secretarias especiais do Ministério da Economia. Primeiro, melhoria do ambiente de negócio e redução do custo Brasil. O Marco Legal visa exatamente isso, melhorar o ambiente de negócio. E junto com o custo Brasil. Vocês têm noção quanto é que é o custo Brasil hoje? Investir no Brasil hoje é 1,5 trilhão de reais, dividido em 12 elementos, de acordo com a metodologia da OCDE e nossa. Então hoje é 1,5 trilhão, 22% do PIB brasileiro é o nosso custo de investir. E nós queremos reduzir, de que forma?
por meio de regulamentos como esse. Os 4 grandes principais custos do empreendedor brasileiro são honrar tributos, infraestrutura, né, e capital humano, qualificar, né, e empregar capital humano. E o quarto é marcos regulatórios. Então a gente vai tratar exatamente em um que a gente trabalhou bastante. Outro eixo que a gente tem, choque de investimento privado, né, por meio de um marco legal como o das startups, a gente atrai investimento privado para o Brasil. Por quê? Porque a gente melhora, né, esse ambiente. E o terceiro tem tudo a ver com o marco legal das startups, é o futuro digital. Nós hoje somos top 3 no ecossistema de inovação das startups, nós fomos o terceiro país que mais cresceu em competitividade digital. Nós precisamos, como o próprio senador Carlos Portillo, ele fez um overview muito bom, né, de todo o ecossistema, do que a gente está enfrentando. Estava agora no Web Summit no último mês, lá em Portugal, era 40 mil pessoas, 140 línguas, e o principal problema de 140 nações que estavam lá representadas era, sim, capital humano, qualificação do capital humano, principalmente na área de TI. Nós vamos ter aí vagas ociosas de 1 milhão nessa próxima década, então a nossa secretaria também visa essa qualificação. Pode passar, por favor? Aqui é a nossa agenda legislativa, né, apresentar uma prestação de contas bem rápida da CPEC, mas eu vou citar aqui 4 grandes marcos, né, que têm total relação com o Estado do Rio de Janeiro. Marco do saneamento, né, vocês acabaram de ter a privatização aqui da Companhia de Água e Esgoto, não é isso? Por causa do marco do saneamento, marco do gás, que tem uma relação muito forte com o Estado do Rio de Janeiro, lei de ambiente e negócios, né, a gente, né, focou muito em números do Rio e de São Paulo, porque o Doing Business, que é o grande índice de melhoria do ambiente de negócio, ele foi teve a sua descontinuidade. Mas ele sempre pegava os dados de 2 municípios no Brasil, né, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, tem tudo a ver com vocês. E, claro, o marco legal das startups, que a gente vai falar, né, de forma mais precisa aqui. Por favor, pode passar. E aqui eu já trago os números, né, das nossas startups. Hoje nós temos 14 mil startups, estava em Portugal, 10 milhões de habitantes, nós temos 210. Lá eles têm 2 mil startups, tem 4 unicórnios, né, então realmente eles têm números bem, bem consideráveis. Nós temos startups em 692 municípios, quase 700, tem alguma capilaridade de 5.500 municípios que a gente tem no Brasil. Estão focadas principalmente em EdTech, na parte de educação, financeira, fintech e healthtech na área de saúde. Por favor, pode passar. Investimento anjo. Nós temos 7 mil investidores anjos no Brasil. É muito? Não, é pouquíssimo. Na Europa, na União Europeia, nós temos 350 mil investidores anjos, com uma população também continental, né, entre aspas, muito parecido com o nosso, são 350 mil. Nós temos investidos, por meio desses investidores anjos, 135 milhões de dólares. A nossa estimativa é aumentar no ano de 2021 15%, né, em relação ao ano de 2020. Principalmente eles estão focados na Agritech. Eu sou conselheiro de administração da Embrapa, então está crescendo muito isso. Eu vejo isso dentro da Embrapa, dentro do board lá da Embrapa. Na parte de educação, fintechs, healthtechs. Pode passar, por favor. Na parte de Venture Capital, nós temos aí um número muito relevante, mostra a força do ecossistema na área de inovação, na área das startups. Eu coloquei um dado aí de 5,2 bilhões de dólares que foram investidos no primeiro semestre. Hoje nós já temos um número melhor. Nós temos 8 bilhões de dólares que foram investidos só esse ano, até outubro de 2021. Só no primeiro semestre, nós crescemos 300% em investimentos, né, via Venture Capital, que é o capital de risco. 35% mais rodados do que em 2020, né, foram 339, principalmente nas áreas de Fintech, Healthtech, Retail Tech, então na área de varejo também. Por favor, pode passar. Na parte do Corporate Venture, que é Capital do Brasil, né, na parte das instituições, né, arriscando, né, colocando seu capital, nós tivemos aumento de 200%, né, principalmente em Real Estate, Fintechs e Retail Techs, né, 600 milhões de dólares foram investidos por meio desses fundos de grandes corporações no Brasil, então nós tivemos aumento de 200%. Pode passar, por favor. E aqui nós saímos lá em 2017, né, de uma unicórnio brasileira, né, que são aquelas startups, empresas tecnológicas de base, né, nascentes de base tecnológica principalmente, que têm um valor de mercado acima de 1 bilhão de dólares. Hoje nós temos 24 unicórnios no Brasil, mas como eu repito, nós somos 210 milhões de habitantes, 24. Portugal, 10 milhões, já vai para a sua 4ª. Então a gente precisa melhorar muito nesse sentido, mas os nossos números estão crescendo absurdamente nos últimos 4 anos. Pode passar, por favor. E aqui a gente já entra na legitimidade do marco, né? Nós começamos, como eu disse, dentro de um órgão de controle, o órgão de controle da União. Sou professor do TCU, né? Nós levamos essa discussão para dentro do TCU, né? Para concretizar a inovação via, né, instrumentos jurídicos públicos, para que o TCU tivesse essa sensibilidade. Então nós formamos os grupos lá,
levamos várias instituições público-privadas, fizemos uma consulta pública de 32 dias, né, tivemos uma capilaridade muito grande no Brasil, mais de 7 mil respondentes, né, que está ali, né, colocado, consolidamos em ferramentas BI, levamos para o Congresso Nacional e lá tivemos sim, por meio de um diálogo constante, setor produtivo, né, e Congresso Nacional. O senador Carlos Portinho foi essencial nesse ponto. Nós conseguimos aprovar 85%, né, do marco legal que o Poder Executivo propôs. Então, realmente foi muito importante. E ele entrou em vigor em 31 de agosto desse corrente ano. Então, nós já estamos com o marco há uns 3 meses em vigor e nós temos já alguns instrumentos sendo publicados. Eu vou falar mais um pouco adiante. Pode passar, por favor? Aqui eu trago os 3 grandes eixos do marco legal das startups. Primeiro, melhoria do ambiente de negócio. Nós enquadramos as startups por meio de um conceito legal. Hoje eu sei que aqui tem vários colegas que estão participando, né, presencial e virtualmente, que têm um conhecimento jurídico. Então, assim, hoje nós temos 2 conceitos legais do marco legal de startups dentro do ordenamento jurídico. Um dentro do marco legal das startups e o outro na nova lei de licitações. Acredito que o nosso está mais adequado nesse sentido. Nós aumentamos o acesso ao mercado de capital, mudando a lei das SAs. Nós flexibilizamos a gestão e a redução de burocracia das SAs, né, trazendo facilidade, colocando possibilidade de digitalização das SAs, né, para facilitar os custos, diminuir e reduzir os custos para as startups, que esse é o primeiro eixo, melhoria do bem de negócio. O segundo eixo, facilitação dos investimentos. Nós trouxemos segurança jurídica para o investidor anjo e também demos liberdade para o investidor anjo e empreendedor contratualizar as suas relações. Então isso é na facilitação do investimento. E também colocamos a possibilidade, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, que lida muito com a parte de energia, né, tanto petróleo como energia, nós possibilitamos que alguns fundos, né, que têm aportes obrigatórios, empresas, né, como a Petrobras, que recebe um incentivo fiscal e tem que aportar em P&D, obrigatoriamente. Agora ela pode aportar em P&D e inovação em startups. Então nós estamos falando aí de 3 bilhões de reais que podem ser destinados, né, dessas empresas, né, que recebem incentivo fiscal, podem aportar em fundos que vão realocar esses recursos em startups. Então nós estamos falando ali de uma possibilidade de 3 bilhões de reais em fundos de startups. E o terceiro, que é o que eu vou me deter bem aqui, que é a atuação do Estado. O que é que nós fizemos nesse terceiro eixo? Nós modernizamos a relação do Estado com o setor privado, por meio de 2, né, grandes instrumentos públicos. Primeiro, o sandbox regulatório, o que seria um ambiente regulatório experimental. Nós já temos essa ferramenta em 40 grandes países que são os líderes em inovação, como Estados Unidos, Reino Unido, foi onde começou, Singapura e por aí vai. São 40 já utilizando e 10 que estão entrando agora nesse sistema, como Brasil e Portugal. O que é, em poucas palavras aqui, o que seria o sandbox regulatório? Você afasta a incidência de algum normativo. É a modernização da relação do regulador, órgão regulador, né, com os regulados, com as empresas. Vou dar um exemplo. Hoje existe legislação existente no ordenamento jurídico para carros voadores, como a Embraer está fabricando? Hoje não existe. Como a gente pode aplicar, né, por meio dessas soluções inovadoras que estão sendo testadas no ambiente produtivo, eles podem ser testados no ambiente real, ou simulado até. Não tinha instrumento para isso. Por meio do marco legal das startups, hoje pode. Hoje pode ter o iFood lá andando com drone entregando pizza? Não pode. Mas por meio do sandbox regulatório, que é um instrumento de modernização do Estado com o setor privado, pode também. O Estado, né, fluminense pode, por meio, né, dos seus municípios, até a capital aqui, fazer testes de soluções inovadoras e testando por meio dos seus órgãos reguladores. Claro, na maioria das vezes vai ter sempre um órgão federal, né, a ANAC, as suas agências, ou Inmetro, INPI, por aí vai. Mas o que é esse instrumento? É um instrumento que a administração pode usar para chamar o regulado, né? O órgão regulador pode chamar o regulado e dizer, olha, vamos fazer o seguinte, eu sei que você tem uma solução inovadora como um carro da Tesla que anda de forma autônoma e eu quero, né, que você consiga testar de forma segura, que tenha segurança jurídica para testar. Então vou separar um espaço aqui na minha região, né, física e vou deixar você testar com essas regras aqui, fazendo um programa adequado. Esse é o sandbox regulatório. Então nós ganhamos. Mas, né, esse não é o meu foco de hoje. O que eu quero falar para vocês o meu foco é na compra pública de inovação, que é o do último eixo, é o último ponto que eu tenho para falar aqui e eu vou focar bem a minha fala nisso. Nós estamos falando aqui do contrato público de solução inovadora. Isso remete um pouco da minha história nessa área de inovação. Eu estou há uns 12 anos, viu, presidente Rodrigo, trabalhando na área de inovação, na esplanada dos ministérios,
né, como eu era consultor jurídico do MCTI, depois consultor jurídico do MDIC, e agora estou como gestor. E eu tive a oportunidade de trabalhar em todas as legislações que tratam de inovação, até as anteriores e as atuais. Então, eu bem sei que nós temos sim nós estamos passando por uma revolução normativa na área de inovação. E eu explico, né, qual é. Até eu trouxe um livro aqui para dar para o presidente, que é o nosso livro do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós temos ali desde 2015 uma revolução, né, por meio da Emenda Constitucional 85, né, que trouxe inovação, né, para a nossa Carta Magna, colocou inovação ali, né, mudou bastante a Constituição e deu importância para a inovação a partir daquele momento para o Estado, para a nossa nação, para a nossa sociedade. Dali veio a Lei de Inovação sendo modificada em 2016, o decreto, né, que veio regulamentando, formando o marco legal da ciência, tecnologia e inovação. Depois nós tivemos marco civil da internet, governo digital. Nós estamos tratando hoje de inteligência artificial. Nós aprovamos agora, sancionamos a nova lei de licitações e agora, né, finalizando, nós temos o marco legal das startups. Nós temos agora três grandes instrumentos para a compra pública de inovação. Quais são esses três instrumentos? E cada um no seu marco. Primeiro, nós temos o instrumento encomenda tecnológica. Alguém aqui já ouviu falar da encomenda tecnológica? Encomenda tecnológica, eu tive a felicidade, viu, presidente? Mais da metade dos braços que levaram a vacina da AstraZeneca, né, eu tive a felicidade de trabalhar nesse contrato da AstraZeneca. Eu levei o desenho jurídico na Casa Civil para a contratação da AstraZeneca, que eu reputo que é uma das maiores contratações públicas de inovação do país. Não pelo valor, foram 2 bilhões de reais para comprar a tecnologia, o IFA, ingrediente farmacêutico ativo. Mas para realmente comprar com segurança jurídica, nós colocamos de pé esse contrato em 2 anos. 2 anos. Eu vou fazer um corte aqui da encomenda, eu vou me alongar um pouco mais, até quase dando aula aqui, porque eu acho que é importante fazer essa diferenciação e para que vocês dos órgãos de controle entendam bem a importância desses instrumentos. Nós colocamos de pé um instrumento que é muito complexo, mas que já existia, né, desde 1975 nos Estados Unidos. A NASA, né, a DARPA, que é o Departamento de Defesa americano, sempre utilizou o instrumento de encomenda tecnológica para fazer as suas inovações, né. Isso aqui veio de um contrato de encomenda tecnológica, porque toda a tecnologia hoje, líder mundial, veio de algum contrato da DARPA, né, eles sempre compraram dessa forma. De que forma? O governo, né, colocando recurso e se arriscando, colocando risco tecnológico naquela contratação. A encomenda tecnológica é basicamente isso. O que é que ela exige como contrato? Primeiro, esforço de P&D. Tem que ter esforço de pesquisa e desenvolvimento. Risco tecnológico como segundo requisito fundamental. Solução não disponível no mercado. Covid. Tinha vacina para Covid? Não tinha. Tinha risco tecnológico de não conseguir? Tinha. Tinha esforço de P&D pesquisa? Também tinha. E no final tem que ser uma demanda real, porque é um contrato administrativo. Então nós temos a encomenda tecnológica AstraZeneca, que foi concretizada em 2 meses. E amanhã eu vou para o lançamento, viu, presidente, da primeira encomenda tecnológica de um município fluminense, lá em Maricá, que é o capacete não invasivo para Covid. Vamos lançar lá amanhã e me convidaram, porque eu fui professor lá da turma de Maricá. Nós temos o segundo contrato público de solução inovadora. Né? O contrato público de solução inovadora. Contrato público que pode comprar inovação. Qual é? Diálogos competitivos, que foi colocado na nova lei de licitações. Eu não vou me deter nesse. E o último, que é o contrato público de solução inovadora. Eu tive a oportunidade de trabalhar nesses 2 instrumentos, encomenda tecnológica e contrato público de solução inovadora. Por que eu falei um pouco mais de encomenda? Porque a encomenda tecnológica ela foi a fonte do contrato público de solução inovadora, mas nós simplificamos. E aí que vem a grande revolução, porque nós simplificamos para que o Estado e o município, por isso que é tão importante falar para vocês do TCE, para que o Estado e o município utilizem, né, essa ferramenta para comprar. Vocês têm noção qual o poder de compra do Estado brasileiro? E das empresas estatais? Ele é gigante. Nós ali estamos entre 10% a 15% do PIB comprando. O Estado está comprando a 10% a 15%. Qual o valor disso? Estou falando de 800 bilhões de reais. 600 a 800 bilhões é muito dinheiro. É multiplicar 1 milhão vezes 1 milhão. Acredito que dê isso, não sei. Mas é muito recurso. De 600 a 800 bilhões. O último ano que a gente pegou, 2019, foi 10% do PIB brasileiro. 10% foi comprado pelo Estado. Então, só uma estatal, está muito presente no estado do Rio de Janeiro, comprou 4% do PIB brasileiro, Petrobras. A Furnas, Eletrobras, 1% do estado brasileiro ele fez de compra. Então a gente está falando de grande instrumento de fomento à inovação. Olha como o Estado brasileiro pode fomentar a inovação através de instrumentos de compra pública, né? Pegando 1% disso, 1% de 800 bilhões. É muito dinheiro, é 8 bilhões. Vocês terem noção, o principal fundo, né, de desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação brasileira é de 8 bilhões, que foi contingenciado.
Então, só utilizando 1% da compra pública brasileira, pegando dos 3 entes políticos, né? União, Estado e Município, já está ali em 8 bilhões. Pegando 3%, está dizendo, eu vou pegar 3%, vou comprar inovação, vou deixar, né, os gestores comprar inovação, a gente está falando ali de 24 bilhões, pelo menos, comprando inovação. Então, mostra, sim, a grande importância desse instrumento. E o que é o contrato público de solução inovadora? O que é que ele visa? Ele visa comprar testes de soluções inovadoras. Ele tem 2 grandes fases. Eu vou até pedir para passar, por favor, os slides. Aqui eu trouxe os enquadramentos das startups, para vocês verem o conceito de startup. Essa apresentação está disponível para todos, né? Eu coloco aqui um conceito legal de startup, que é a organização empresarial ou societária, que vise sempre a inovação. Pode passar o slide, por favor. Aqui eu trago os 3 requisitos de startups, né, os tipos societários que deve ter. Os 3 primeiros ali são 4. Os 3 primeiros são obrigatórios, né, empresa individual, ali e tal. O teto de faturamento, 16 milhões ao ano, né, anuais. Até isso, esse é o teto de faturamento, né, sempre do ano anterior. E o tempo de criação, 10 anos. Nós pegamos esse exemplo do Startup India, que é o maior programa de startups do mundo. E o outro são requisitos alternativos, ou você escolhe um ou outro, né? Ou você vai constar, né, no modelo de negócio inovador, no seu estatuto, ou vai fazer via o Inova Simples, vai se registrar no Inova Simples, você escolhe um ou outro, e ali você é considerado, né, classificado como uma startup. Pode passar, por favor. Aqui eu já falei do ambiente regulatório, pode passar. E aqui eu já entro na contratação pública de solução inovadora, mas pode passar que eu já vou para o desenho que traz bem, né, o que eu quero mostrar de forma visual, né, para mostrar como ele é revolucionário e como, né, esse instrumento, para ser um instrumento de sucesso, depende muito de todos que estão aqui nessa sala, né, e que estão assistindo. Principalmente o gestor, que vai iniciar a contratação, o procurador, Anderson, que vai fazer o primeiro controle de legalidade, o legislativo, que vai fazer sempre uma legislação adequada, e, claro, o órgão de controle, que vai concretizar e vai ali auditar no final o processo. Então, como é que funciona essa modalidade especial de licitação? Primeiro, você vai se preocupar com o quê? O gestor tem que se preocupar com o quê? Com o problema. Ele não tem que se preocupar com as especificações técnicas da solução. Ele sabe muito bem, conhece muito bem o problema que ele quer solucionar. Eu acredito que o senador Carlos Portinho trouxe exemplos maravilhosos na área ambiental, né, Baía de Guanabara, na área de mobilidade urbana, Smart Cities, na área de educação, com plataformas que podem auxiliar, né, na parte de gamificação, a educação, e na parte de saúde, plataformas ou aplicativos que vão ajudar a gestão da saúde. Então, a gente tem vários tipos de contratações de solução inovadora que podem ajudar o município e o Estado brasileiro. E os gestores devem conhecer bem esses problemas. Não conhece? Não conhece? Perfeito. Eles vão se concentrar em quê? No problema. Quem deve se concentrar na solução? Né? Os interessados, o setor privado, o setor produtivo, pessoa física ou jurídica. Só um disclaimer aqui que tem que ser feito. A contratação pública de solução inovadora, essa modalidade especial de licitação, ela não se concentra em startups, tá? É pessoa física ou jurídica, porque é o marco legal das startups e do empreendedores inovador. Então pode ser contratado, inclusive, pessoa física, né, por meio desse contrato. Então, o gestor conhece bem o problema ali, né, do seu órgão, e ele vai partir para uma contratação. Ele publica o edital colocando o que ele precisa colocar, o problema que ele quer solucionar. Vão ser apresentadas propostas, né, possíveis de solucionar aquele problema. O órgão público ele pode constituir ou não, eu sempre recomendo constituir, uma comissão especial de especialistas naquela solução inovadora. Eles vão selecionar as soluções possíveis, vão para uma mesa negociar. Então, recomendo muita transparência nessa fase. Vão para uma mesa negociar com as possíveis soluções inovadoras. E no final, né, na parte de homologação, o gestor público vai poder contratar 1, 2, 3, 4, 5, não importa o número de soluções inovadoras para testar em ambiente real ou até simulado da administração pública. Esse é o contrato público de solução inovadora, é a primeira fase que eu chamo. Então, essa é a grande concretização dos PITs em hackathons. Nós fazíamos hackathon para trazer soluções inovadoras para a gestão, a gente não podia contratar, né, mais do que uma. Hoje nós podemos contratar o município lá, vamos colocar aqui, o município do Rio de Janeiro, para problemas de mobilidade urbana, coloca que tem que ter uma solução inovadora para um problema que ele conhece bem. O secretário de Transportes aqui. Então ele solta o edital, busca as propostas, senta na mesa com 5 possíveis propostas que vão trazer a solução de mobilidade urbana ou de Smart City. O que ele vai fazer? Não, ele gostou de 3. Ele pode contratar as 3? Pode.
vai depender muito do orçamento dele. Ele pode contratar 5? Pode também. Tem um teto. Qual o teto? Nós temos um teto temporal e de valor. O teto é de 1.600.000 para cada contrato, ou seja, ele pode contratar 3 ou 5 até 1.600.000, pagando para cada 1.600.000. E ele pode testar aquela solução inovadora que ele contratou 12 mais 12 meses, até 24 meses. Se ele entender que em 12 meses, né, ele contratou lá 3 testes de soluções que vão ser feitas ali no ambiente real. Se ele entendeu que daquelas 3 ali, 3 são passíveis de serem contratadas para serem testadas, eles vão pagar 3, até 1.600.000. Ele que vai colocar o valor e o orçamento dele aqui vai dizer. Se ele entender que em 2 meses, em 3 meses, a melhor solução, né, tinha a empresa A, B e C, a melhor solução é a B, o que ele pode fazer? Não, ele entendeu que no teste a melhor solução era da empresa B. O que ele faz? Ele vai para a segunda fase, que é o contrato de fornecimento, que é o escalonamento da startup. Ele pode fazer com as 3 o contrato? Não, ele só pode fazer com uma. Por quê? Porque ele testou as 3. Então, uma vai ter a melhor solução, né, que ele vai justificar tecnicamente, vai contratar de que forma? De forma direta. Então, ele contrata de forma direta aquele escalonamento. Isso parece muito com o quê, pessoal? Com o contrato de encomenda tecnológica. Foi assim que nós fizemos na AstraZeneca. Nós fizemos o primeiro contrato, realmente, mas naquele caso, como era muito urgente, a gente tinha que fazer os 2 juntos. Mas nós colocamos um contrato para o IFA, que é a vacina, é uma vacina, e depois outro contrato de escalonamento de forma direta. Não, se você conseguiu o IFA, nós compramos 100 milhões. E foi assim que nós fizemos. Aqui é a mesma coisa. Mas dá esse prazo, né, de 12 mais 12 meses para o gestor escolher qual a melhor solução inovadora que ele selecionou. Das 3 que ele está pagando para testar dentro do seu ambiente. Então, é muito provável que seja execuível aquela contratação. E que seja mais barata, inclusive. Então, ele tem um contrato. Qual o limite desse contrato de fornecimento, né, do escalonamento? Qual o limite de valor? 8 milhões de reais. E qual o prazo? 48 meses. Então, é isso que nós temos, entendo, como revolucionário na área de contratações públicas inovadoras. E já pegou, como eu falei lá no Web Summit em Lisboa, nós já temos o contrato da Petrobras, eu até fiz um curso com eles agora, Furnas e Petrobras. Nós temos a Maricá, que já está para soltar também, aqui no Rio de Janeiro, Maceió, o EITA, que é um dos meus colegas da Advocacia Pública Federal, que assina o livro comigo aqui do Marco Legal de Ciência e Tecnologia, é o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Recife, do município de Recife. Soltou o EITA, procurem depois EITA, que é o primeiro desafio de inovação do município de Recife. E eu agora liderando por meio da CPEC, Ministério da Economia, junto com a ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, nós lançamos há 2 semanas, na nossa Semana de Inovação da Administração Pública Federal, o primeiro desafio de inovação, né, utilizando esse instrumento. Mas de que forma nós fizemos? E aqui até coloco, né, um apelo para o TCE, junto com todos os gestores municipais e gestores estaduais, que busquem esse tipo realmente de instrumento para contratação e façam como a gente fez lá na Administração Pública Federal. Nós soltamos primeiro um edital chamando os órgãos públicos, os gestores públicos, legislativo, executivo e judiciário, para que apresentem, né, os seus problemas que precisam ser solucionados por meio desse tipo de contrato. Então eles vão apresentar, vão ter um prazo, nós vamos selecionar os melhores problemas para serem selecionados e depois vamos atuar numa mentoria, tutoria, para que cada órgão faça a sua contratação utilizando o CPSI. Então eu coloco aqui como fala final, realmente, fazendo esse apelo, né? E que para o TCE, para os colaboradores que estão aqui do TCE, para os gestores de inovação, para os gestores públicos, realmente utilizem instrumentos, entendam bem como funciona. Olha, eu trabalhei no Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, estou desde 2014 falando nele. Nós tivemos a primeira contratação depois de uma grande pandemia, horrível pandemia. Né, de encomenda, uma grande, né, contratação. Nós já tínhamos aí visto ETECs, né, encomendas tecnológicas antes, mas a primeira realmente que foi para o público em geral foi agora, em 2021, em 2020, por causa de uma pandemia. Então realmente é muito importante essa participação, esse conhecimento de vocês e dos gestores públicos, principalmente essa capacitação técnica, para que eles saibam utilizar o instrumento e que o instrumento chegue aqui no Tribunal de Contas de forma bem instruída, bem fundamentada, robustamente fundamentada. Então é muito importante que vocês conheçam, mas também utilizem. Se os gestores não utilizarem por medo, eu até brinco, né, que é o apagão das canetas, o direito administrativo do medo, a gente tem várias formas de utilizar esse tipo de trava do gestor público em utilizar instrumentos de inovação. Mas é muito importante que esses lados, né, que têm a possibilidade de modificar a administração pública possam utilizar. Então seria isso, eu agradeço muito o espaço para falar, realmente é muito importante para mim falar no Estado como no Rio de Janeiro, num órgão como esse que eu acredito que é essencial para essa concretização do que eu falei aqui, e me colocar à disposição aqui de todos que estão presentes e virtualmente também. Muito obrigado.
Lembramos que quem deseja fazer perguntas ao fim do encontro deve formulá-las por escrito em cartões que serão distribuídos neste auditório ou postá-las no chat do YouTube. Será abordado agora o tema O Novo Marco Legal das Startups e a Posição Jurídica do Investidor Anjo. Convidamos o senhor Procurador do Estado do Rio de Janeiro, Anderson Schreiber, a fazer o uso da palavra. Anderson Schreiber é doutor em Direito pela Università degli Studi del Molise, Itália. É também procurador-chefe do Centro de Estudos Jurídicos da PGE-RJ, professor titular de Direito Civil da UERJ, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito, mestrado e doutorado da UERJ e professor da Fundação Getúlio Vargas. Com a palavra, Anderson Schreiber. Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que é uma honra estar aqui no Tribunal de Contas, agradecer o presidente do Tribunal, conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, pelo convite e parabenizá-lo, parabenizar a presidência do Tribunal de Contas pela organização desse evento. Acho que a gente vive, e o doutor Bruno Portela seguramente concordará comigo, a gente vive um momento em que o controle, o exercício do controle sobre o gestor público, ele tenta se equilibrar entre uma busca de transparência, de legalidade, de seriedade, mas sem frear a inovação, sem frear a atividade corajosa dos bons gestores públicos que procuram soluções inovadoras para os problemas da administração pública. E acho que é muito emblemático que o Tribunal de Contas do Estado acolha esse evento, traga esse tema para discussão, seja a instituição pioneira dentro do nosso Estado a levantar, a suscitar a discussão sobre essa nova lei tão importante. E notei no nosso programa que a fala do presidente chamava-se Fala de Boas-Vindas, acho sintomático, né, de dar as boas-vindas a esse novo marco legal, de incentivar a inovação pelo gestor público. Então, quero, em primeiro lugar, registrar essas congratulações ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro por estar tendo essa iniciativa. Quero dizer também que a Procuradoria-Geral do Estado está de braços abertos, de braços dados com o Tribunal de Contas do Estado, aprofundar esse tema. Sempre estava aqui o Procurador-Geral do Estado, Bruno Dubé, que precisou se ausentar, mas que me pediu para transmitir essa palavra a todos, de que estamos sempre a postos para conversar com toda franqueza sobre novas leis, porque novas leis geram dúvidas, isso é natural e, portanto, é preciso que haja essa uniformidade de entendimento para que o gestor público se sinta seguro no momento de aplicar novos conceitos legais e de inovar. Então, a Procuradoria-Geral do Estado está sempre de portas abertas. Quero fazer um registro do meu agradecimento especial à presença do desembargador Sérgio Cavalieri, que é aqui professor de todos nós, nosso professor de responsabilidade civil de tantos dos seus leitores, de direito consumidor, de direito civil de modo geral. O professor Sérgio Cavalieri, vou fazer esse registro público aqui, que ele, quando voltei da Itália, do meu doutorado, escrevi sobre responsabilidade civil e fomos a alguns eventos em que, por acaso, éramos convidados conjuntamente e o professor Sérgio Cavalieri sempre fez questão de, nas palestras dele, fazer referências generosas ao meu livro e eu me sinto eternamente grato por isso. Cavalieri, muito obrigado pela sua generosidade comigo. Eu na época tão jovem, começando os primeiros passos, e isso me marcou profundamente o espírito, e quero fazer esse registro público de gratidão a ele, que é assim com todos, né? É assim com todas as pessoas, sempre uma pessoa disposta a elevar os outros. E isso é uma característica tão rara quanto preciosa no mundo de hoje. Então fica aqui esse registro. E o meu companheiro de mesinha, né, Bruno, que agora é a mesinha nesse clima mais agradável, o Dr. Bruno Portela, que é o grande especialista nessa matéria, já falou
de tantos aspectos. Acho até que mereceria um curso com ele, não só uma fala tão curta. É algo para a gente pensar aí no futuro, para entender bem o processo de criação da lei, o que está por trás da lei, essa lei tão importante. O tema sobre o qual eu vou me concentrar é o tema do investidor anjo. Então, acho que, no fundo, a minha fala, que vai ser curta, vai ser um pouco complementar à fala do Portela, no sentido de que vamos falar um pouquinho do papel da iniciativa privada aqui, nesse aspecto, do papel do investidor anjo, que é essa figura que ela não é criada pelo marco legal das startups, mas é aprimorada, de modo geral, e aqui ficam meus parabéns ao Bruno também, a redação da lei. Eu recomendo a todos que leiam a lei, né? A lei tem uma redação muito cuidadosa, muito didática, ela aprimorou certos conceitos que já existiam na ordem jurídica brasileira e trouxe outros. Então, o conceito de startup, que o Portela já mencionou, é um exemplo, mas a própria ideia do investidor anjo, que conta com uma definição na lei. Eu pediria para, por gentileza, passar os slides. Obrigado. Eu vou acompanhar daqui, porque eu estou numa fase, desembargador Cavalieri, que ou eu uso óculos para enxergar lá, mas aí não enxergo aqui, então eu fico meio confuso aqui ainda. Mas eu vou acompanhar por aqui, e eu trouxe nos slides justamente os dispositivos da lei e algumas decisões judiciais que a gente já tem, e uma discussão sobre o veto, um veto que houve a um trecho da lei, só para a gente ter um panorama aí do que a gente vai abordar. Tá? Então, começando pelo conceito do investidor anjo, o investidor anjo é essa figura que exprime, aí, de acordo com a doutrina especializada, a primeira rodada de investimento externo na startup, né? O momento assim, em que a startup começa a olhar para fora e buscar recursos para se encorpar, digamos assim, e essa primeira busca do investimento normalmente é feita através dessa figura do investidor anjo, que a própria lei define, vejam que interessante, no seu artigo 2º, como um investidor que não é considerado sócio nem tem qualquer direito à gerência ou a voto na administração da empresa, não responde por qualquer obrigação da empresa e é remunerado por seus aportes. E no artigo 5º, que está no slide seguinte, também no parágrafo 1º, volta a dizer que não será considerado como integrante do capital social da empresa o aporte realizado na startup por meio dos seguintes instrumentos: inciso 6º, contrato de investimento anjo na forma da Lei Complementar 123 de 2006, a Lei Complementar 123 de 2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e cuidou de outros aspectos, está no slide seguinte, também já tratava dessa figura do investidor anjo, embora com menos detalhe, talvez com menos precisão, mas tratava desse aporte de capital feito por esse personagem. Pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, pode ser um fundo de investimento, que é o denominado investidor anjo. E também no artigo 61A dessa Lei Complementar 123 de 2006 já havia algumas disposições aí sobre o investidor anjo, enfatizando, em primeiro lugar, que ele, de novo, não será considerado sócio. Por que é tão importante isso, né? Para ficar claro? Porque muitas vezes o investidor ele tem receio de aportar recursos em algo inovador por medo de ser responsabilizado. Estamos aqui, de novo, o desembargador Sérgio Cavalieri, nossa sumidade de responsabilidade civil, por ser responsabilizado de alguma forma pelos danos que derivem daquela atividade, pelas dívidas trabalhistas e fiscais, como mencionou o senador Portinho aqui ao início. Então, muitas vezes o sujeito tem a preocupação de não... olhando para o mercado, ele pensa, bom, eu posso investir aqui num fundo de investimento qualquer, eu posso botar meu dinheiro em renda fixa, eu posso aplicar no CDB, para que eu vou me envolver
numa atividade real, de economia real, onde eu vou passar a ter, talvez, responsabilidades, onde um dia a Fazenda Estadual vai lá me cobrar um tributo que a empresa não pagou, a Justiça do Trabalho vai, de alguma maneira, dar uma decisão que atinge os meus bens aqui, que não tem nada a ver com aquela empresa. Então, por que eu vou me envolver em algo tão mais real, que é tão mais importante para a economia do país, mas, ao mesmo tempo, traz mais responsabilidade, traz mais riscos. Então, é preciso que, de certa forma, a gente diminua esses riscos para incentivar esse investimento, né? O governo federal vem aí numa toada, já preocupado com isso há algum tempo. A Lei de Liberdade Econômica de 2019, ela é um exemplo dessa preocupação. Eu tenho algumas ressalvas com a lei, mas no que diz respeito à desconsideração da personalidade jurídica, ela foi muito bem, no sentido de que ela especificou melhor os requisitos para a desconsideração, mas isso também é um processo cultural, é um processo de convencimento do próprio judiciário, da preocupação em manter ali a segurança daquele sujeito que está decidindo investir em economia real no Brasil. A gente tem que ter cada vez mais incentivo à economia real. Eu vim para cá de Uber hoje e vim conversando com o motorista do Uber, e o motorista do Uber me disse, eu trabalhava como motorista para uma determinada família, e um dia essa família me chamou, eu gosto muito deles, tenho uma relação muito carinhosa com eles, mas me chamaram e disseram assim, olha, o advogado decidiu nos recomendar que não tivesse mais o vínculo empregatício com você, porque você, sendo o nosso motorista, se você causa um acidente, se você atropela uma pessoa, você gera responsabilidade para nós. Então, a gente vai fazer a sua demissão, vamos te ajudar, você vai ser motorista de Uber, e de vez em quando a gente precisar, a gente te chama pelo Uber mesmo, ou combina e tal, etc. Então, vocês vejam, na vida real, e terminou essa conversa me perguntando, o senhor é advogado? Eu falei, viro não ser, né? Porque o advogado é que recomendou. Então, eu expliquei, eu falei para ele, é difícil, né? Porque a gente tem cada vez menos incentivos para realmente ter um aporte de capital, um investimento em algo que seja um vínculo econômico mais concreto, mais específico, por conta da questão da responsabilidade por dívidas fiscais, trabalhistas, por danos causados por acidente, etc, etc. Então, a lei tem uma preocupação nítida, como já tinha a lei complementar 123, de identificar esse investidor anjo como alguém que faz aporte, mas não é sócio. Não tem gerência na administração, não é sócio e não pode ser atingido como sócio, né? Então é muito importante que os órgãos de controle de legalidade, a Procuradoria, o Tribunal de Contas, controle interno e externo e também o Poder Judiciário se invistam dessa compreensão de que isso é um incentivo, isso não é feito para, digamos assim, camuflar esquemas fraudulentos e burlar legislações trabalhistas fiscais. Claro que isso vai ser analisado caso a caso, e se houver, de alguma maneira, alguma tentativa nesse sentido, tem que ser punida. Mas não partir da ideia de que o fato de o sujeito aportar recurso e não ser sócio é algo que não seja lícito, que seja ilegítimo. Ao contrário, isso é criado justamente para incentivar esse investimento na economia real. Outras características do investidor anjo, ele não responde por qualquer dívida da empresa. A Lei Complementar 123 chegava a dizer que não se aplicava a ele, desembargador Cavalieri, o artigo 50 do Código Civil, que trata da desconsideração, justamente porque ele não é nem sócio nem administrador, né? Porque o artigo 50 limita a desconsideração à figura do sócio ou administrador. Então, essa é uma característica que ficou marcada aí dentro da legislação, ficou expressa. Outra questão interessante que já gerou conflito no Poder Judiciário, já gerou um caso concreto aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, que eu mostrarei a vocês em seguida, mas é o fato de que o investidor anjo ele tem o poder de exigir do administrador as contas justificadas da sua administração e, anualmente, o inventário, o balanço patrimonial e o balanço
do resultado econômico. Ou seja, ele não é administrador, ele não participa da gerência, mas ele tem o direito de ver como o aporte financeiro dele está sendo empregado. Então, é uma fiscalização que faz sentido dentro das características dessa figura do investidor anjo. Eu trouxe aí nos slides para todos esse acórdão de 2019, né, anterior, portanto, ao marco legal das startups, mas que já tratava da figura do investidor anjo, em que o Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu o voto vencedor, foi por maioria, desembargador relator Araldo Teles, concluiu que os aportes tinham ocorrido num caso concreto e cabia aos outros sócios explicar onde foram aplicadas as quantias arrecadadas. Diz o Tribunal de Justiça de São Paulo, não se trata exatamente de uma relação jurídica derivada de uma sociedade tradicional, tal como desenhada no Código Civil e legislação extravagante, mas de verdadeira parceria, onde há um parceiro que investe e outro que aproveita o investimento para pensar e executar determinada atividade ou um novo modelo de negócio, startup. É o que se convencionou chamar de investimento anjo. Então, assegurou ao investidor anjo o direito de fiscalizar a destinação dos recursos que ele aportava dentro da companhia, né? Uma outra questão interessante, também prevista na nossa legislação, é que a Lei Complementar 123 de 2006, por exemplo, tratando do investidor anjo de modo geral, ela assegura o direito de resgate do investimento depois de decorridos no mínimo 2 anos do aporte de capital corrigido, né? Então assegura que seja pactuado esse direito de resgatar o investimento. Olha, eu vou colocar um investimento, vai ficar 2 anos aqui, depois de 2 anos eu posso decidir o que eu vou fazer. Ou eu resgato o investimento, vou receber o dinheiro corrigido, é um estímulo ao investidor investir ali, ele sabe que não vai perder dinheiro, claro, a não ser que aconteça alguma coisa com a companhia, mas ele não vai perder dinheiro, vai ter essa possibilidade, vai ter esse crédito. Ou um outro caminho que também é possível é a conversão desse valor que ele aportou, aí sim participação societária. Então, depois de um tempo, ele pode aí sim converter aquele valor em participação acionária e aí sim se tornar sócio com todas as responsabilidades que a legislação prevê. Então, um período, assim, digamos assim, de maturação, ele observa qual é o efeito daquele investimento. Normalmente, isso contratualmente está atrelado a metas que têm que ser alcançadas ali dentro da companhia e depois disso ele passa a ter essa possibilidade. Eu nesse slide aqui, talvez de tudo que eu falei, está um pouquinho desformatado por causa do tamanho da tela, mas vocês podem ver aí, depois eu vou disponibilizar aqui, já disponibilizei, né, para a organização os slides, de modo que nesse slide vocês têm um resumo do período aí pelo qual o investidor anjo fica e quais são as possibilidades dele de sair ou converter a sua participação em ações, normalmente nesse período aí que vai de 2 a 7 anos, quando a gente tem essa maturação do investimento, né? Também é interessante notar que a lei brasileira assegura ao investidor anjo o direito de tag along. O que é o direito de tag along? O direito de venda conjunta. Então, caso os sócios, que são os verdadeiros criadores daquele business, daquele negócio, que é realmente quem entende daquilo, o investidor anjo, ele aporta o recurso, mas não entende necessariamente daquilo. Ele é normalmente uma pessoa que entende de finanças, do mercado, pode aconselhar os criadores da startup em termos de investimento, etc., mas ele não é necessariamente alguém que entenda do que está sendo desenvolvido ali inovadoramente, né? Então, se os sócios decidem vender a sua participação para um terceiro, se ele tiver participação, ele tem o direito de empurrar a participação junto, o direito de tag along, que é um direito comum no campo societário. Por fim, eu queria falar rapidamente do veto ao artigo 7º do Marco Legal das Startups, que era um artigo que dizia o seguinte: no caso
no caso do investidor pessoa física, para fins de apuração de pagamento de imposto sobre o ganho de capital, as perdas incorridas nas operações com os instrumentos que trata o artigo 5º dessa lei complementar poderão compor o custo de aquisição para fins de apuração dos ganhos de capital auferidos com vendas das participações societárias convertidas em decorrência do investimento em startup. Esse artigo foi vetado, as razões do veto estão aí, com base no fato de que a medida encontrava obstáculo por acarretar renúncia de receitas sem apresentação de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, de medidas compensatórias, não observava a cláusula de vigência de no máximo 5 anos e, de acordo aí com as razões do veto, também contrariava a diretriz de reduzir gradualmente os incentivos e benefícios federais de natureza tributária existentes. São compreensíveis as razões do veto, do ponto de vista técnico, mas é interessante a gente pensar, de alguma forma, era uma iniciativa interessante a gente ter certas facilitações ou benefícios também no campo fiscal para o investidor anjo. Então, de alguma maneira, pensar nisso é algo interessante. Eu deixo aí um trecho de uma crítica ao veto feita nesse artigo do João Quinelato sobre o marco legal das startups, avanços e retrocessos, que foi publicado no Jota, onde ele elabora aí sobre a questão do veto e da importância de assegurar vantagens, de alguma forma, ao investidor anjo, especialmente diante desse cenário, onde a gente tem uma economia onde esse personagem poderia estar aportando recursos em outras coisas que são nitidamente mais seguras, sob o ponto de vista tradicional, conservador. Então a gente precisa ter realmente incentivos da mais variada ordem e de diferentes naturezas para que haja esse direcionamento de recursos para inovação. O Dr. Bruno Portela mostrou muito bem aqui como o número de investidores anjos no Brasil ainda é muito pequeno se comparado com outros países e esse é o papel do direito, a meu ver, né, em toda essa história, né, além do ponto econômico, além do ponto tecnológico. Do ponto de vista jurídico, estritamente jurídico, é muito importante que a gente tenha a capacidade de desenvolver não só a segurança necessária para que o investidor anjo aporte lá os seus recursos de inovação, mas também incentivo de modo aí criativo, digamos assim, no ponto de vista no campo jurídico, de trazer aí alguns benefícios que façam essa chave virar do investidor tradicionalista, do investidor que às vezes está ali buscando simplesmente o conforto, a segurança, e passar a contribuir para o real desenvolvimento do país através do incentivo à inovação. Essas são as palavras que eu queria deixar para vocês. Mais uma vez, o grande especialista é o Dr. Bruno, portanto, dirijam suas indagações a ele, não brincando. Eu estou aqui também à disposição, naturalmente, se alguém tiver alguma dúvida. E espero que esse seja, Dr. Bruno, Dr. Cavalieri, todos aqui presentes, o primeiro passo de uma conversa mais aprofundada em que a gente possa realmente desenvolver esses instrumentos tão instigantes trazidos pelo marco legal das startups. Muito obrigado a todos. Neste momento, teremos um tempo dedicado a esclarecer as dúvidas dos participantes presenciais e virtuais sobre os temas das palestras proferidas. A primeira pergunta é do professor Eduardo Guimarães, ele é servidor do TCE e docente da Escola de Contas. A pergunta dele é: quais as principais novidades desse marco legal das startups que podem promover o desenvolvimento das pequenas empresas e gerar crescimento na base das startups? Muito obrigado, meu amigo Anderson. Eu acredito que eu vou focar aqui nos 3 grandes eixos, né, e fazer até uma diferenciação entre o marco legal de ciência, tecnologia e inovação e o das startups.
O Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação ele olha muito do público para o privado. De que forma? Instrumentos públicos, né, por meio de subvenção, encomenda tecnológica, incentivos fiscais, como é que o público pode fomentar a inovação. O Marco Legal das Startups não, ele tem um olhar mais privado, entre aspas. De que forma? Por quê? Porque dos 3 grandes eixos que eu falei aqui, 2 são muito voltados para o empreendedorismo inovador. Primeiro, melhoria do ambiente de negócio, né, você tem um enquadramento já legal das startups, você tem um maior acesso das startups ao mercado de capitais, a SA, você tem uma facilitação de investimentos, né? Eu toquei nisso, né? E o doutor Anderson falou ainda melhor, da parte de segurança jurídica para o investidor anjo, para a gente aumentar aquele número de 7 mil investidores anjos, e também a liberdade contratual entre o empreendedor, aquele que vai tocar a startup, e o investidor. Além disso, né, ter a possibilidade, né, via Estado, desburocratizar, desregulamentar entre aspas, né, mas assim, trazer afastar a incidência de normativos para testar soluções inovadoras através do sandbox regulatório, um ambiente regulatório experimental, ou mesmo o Estado indo lá com uma ferramenta de compra pública do Estado, por meio do CPSI, Contrato Público de Solução Inovadora. Com isso, sim, você fomenta esse ecossistema de inovação, o empreendedorismo inovador no Brasil. São 3 grandes eixos no marco focado nisso. Além do que foi colocado aí também, né, eu tenho que falar sempre a compensação tributária do artigo 7º, é sim um grande instrumento e deve ser discutido pela sociedade junto com o Stock Options, que não é uma realidade também tão fácil de avançar no Brasil. Eu tive uma conversa lá em Portugal também, Anderson, né, com o secretário do Ministério da Economia, e também são assuntos que são difíceis, mas que precisam sim ser discutidos pela sociedade. Então, de toda forma, né, um overview, o marco legal é isso: melhoria do ambiente de negócio, facilitação do investimento e modernização da relação do Estado com o setor privado. E isso você sim faz com que cresça, com que traga robustez para o empreendedorismo inovador no Brasil. A próxima pergunta é da Daniela Pedras, que assiste ao evento pelo YouTube. Como o TCE poderia orientar e dar segurança às secretarias e órgãos do Executivo para que possam contratar startups sem risco legal? Olha, eu não sou do TCE não, mas eu vou dar uma dica aqui para o TCE, né? Então, e até é bom que caia em mim que eu faço esse advocacy que eu vi lá no TCU e eu trabalhei junto com o TCU. E eu até agradeço a pergunta, tá? E eu vou aqui vestir um pouco a camisa do TCE com os colaboradores que estão aqui à minha frente. TCU, o que é que o TCU fez? Dá um exemplo. Kickoff com a EB, para fazer a primeira encomenda tecnológica na EB. Ele está participando do processo. Deu o pontapé inicial de um instrumento jurídico de contratação complexo como a encomenda tecnológica. Então, o que um órgão de controle, né, similar ao do Estado está fazendo a nível da União? Chamando o gestor para contratar, para olhar, né? Eu sei que o Tribunal de Contas, como qualquer tribunal, não pode fazer consultas, né? Só quando permitido pela lei. Mas no caso trabalhar com o gestor, capacitar. O CDE fala muito nisso, né? Que o principal item de inovação dentro da máquina pública é capacitação. Então, os servidores, os gestores do TCE e os gestores municipais estaduais aqui do Rio de Janeiro precisam sim se capacitar para utilizar esse instrumento. E nesse ponto, a escola, né, a ECG, daqui é muito importante do TCE trabalhar junto com gestores municipais e estaduais essa construção. Então, nós temos lá a nível da União, nós temos o Laboratório de Inovação, que é o Instituto César Delo, que chama sempre a União, né, chama sempre os órgãos para trabalhar em conjunto temas complexos, como esses de inovação, evidentemente. Então, eu coloco aqui como uma oportunidade para o Tribunal de Contas Estadual trabalhar a capacitação interna e junto com seus parceiros, com o público-alvo. Eu queria só complementar, eu acho exatamente isso. Quer dizer, primeiro a gente precisa de uma fase inicial de difusão mesmo, porque evidentemente o administrador público é que vai buscar esse caminho, mas ele só vai buscar isso se ele souber que existe, que é possível, etc, etc. E o administrador que está lá na ponta, o gestor público, ele não necessariamente está antenado nas inovações. Então, a primeira coisa é uma fase educativa, no sentido de difundir essas inovações, essas novidades que foram trazidas pelo Marco Legal das Startups, e esse evento aqui é um grande exemplo disso. Além disso, aí falando já com o chapéu de Procuradoria-Geral do Estado, é comum que o administrador, vendo
a novidade e diga, bom, agora eu quero fazer isso. Aí vai lá, procura a Procuradoria. A Procuradoria, a primeira coisa que pensa, bom, como é que o Tribunal de Contas vai ver isso? Né? Então, eu acho, eu não sei, eu lembro de algumas iniciativas aqui de cabeça, de diálogos muito produtivos entre a PGE e o TCE, para usar o exemplo do nosso Estado aqui, em que entendimentos foram uniformizados nesse sentido, com respeito, naturalmente, à autonomia de cada instituição, o seu papel institucional, que não é coincidente, mas de discutir as questões e ver, bom, aqui o caminho mais seguro é que seja feito dessa forma, aqui podemos ter uma minuta padrão que talvez tenha aqui lá os seus pontos de contato e que haja um certo entendimento de que esse é o melhor caminho, enfim. Então, acho que esse diálogo é necessário também para dar essa segurança para o agente público, para ele poder mergulhar no marco legal das startups e explorar toda a potencialidade do marco legal, tendo a segurança jurídica, né, a segurança necessária para fazer. Mas eu acho que, de fato, o primeiro ponto é a difusão, né, de tudo isso. Eu quero até complementar, porque eu acredito que essa pergunta é muito, muito oportuna. Há uns 6 meses o TCU me procurou para fazer um evento sobre o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que está aprovado há 3 anos, porque não estava sendo utilizado. Então a gente pensou e nós concretizamos um ciclo de debate sobre o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. E aqui nós estamos discutindo das startups. É o primeiro Tribunal de Contas do Estado que eu visito. Então já começou bem, e é isso aí. É criar esse tipo de ambiente para discutir. E o TCE, né, eu já fui muito lá no TCE falar do Marco Legal das Startups, mas o TCE Rio de Janeiro foi o primeiro a me convidar para falar sobre o tema. Então começou bem. Temos uma outra pergunta aqui da Aline Viana, ela é da ouvidoria do TCE. Na hipótese de licitação de um sistema tecnológico, este precisa ser inédito no mercado para se utilizar da aplicação da Lei Complementar 182 de 2021? Excelente pergunta, muito boa, mostra a qualificação do público. Vamos lá, e por isso que eu gostei eu procurei fazer essa diferenciação entre ETEC, encomenda tecnológica, e o CPSI, Contrato Público de Solução Inovadora, porque na ETEC, um dos requisitos que eu coloquei aqui é a solução não disponível no mercado, mas eu coloco um asterisco nisso, é para outras discussões por esse instrumento. Mas no CPSI não, pode estar desenvolvida ou em desenvolvimento. Então, não necessariamente a solução não disponível no mercado. Pode estar já disponível no mercado, mas não foi utilizado comercialmente, mas pode já estar disponível. Então, não necessita desse requisito, preencher esse requisito de solução não disponível no mercado. Pode sim, porque é desenvolvida ou em desenvolvimento. E o gestor vai escolher se quer com risco tecnológico ou não, diferentemente da encomenda que exige o risco tecnológico. A outra pergunta é do Pedro Barros, também do TCE. Como fica a necessidade de pesquisa prévia de preços? Existe possibilidade de sobrepreço no orçamento do objeto? Vamos lá, o desafio de falar para o Tribunal de Contas é esse, né? Que são perguntas boas, sempre capciosas, mas essa pergunta é interessante, porque é a pergunta para vocês entenderem a mudança de paradigma, tá? Quando você vai lá no TCU, o manual de convênios dele é sempre análise físico-financeira. Aqui a gente está falando de inovação. Preço não é mesmo o principal. O principal é o resultado esperado. Então, aí eu vou pegar do meu exemplo junto com os colegas procuradores da Fiocruz, que Estado do Rio de Janeiro, quando a gente foi fazer o contrato da AstraZeneca. Alguém sabe aí quanto é que é o valor de uma vacina Covid? Não sabe, né? Então, o Tribunal de Contas da União, ele pode, né, ter essa noção, porque ser futurologista do passado, né, ter visionário do passado é muito fácil. Você saber um valor hoje de uma vacina, você até consegue prospectar, porque muitas já foram aprovadas. E antes, quando a gente estava lá em junho fazendo o contrato, a gente sabia quanto é que era o valor de uma vacina? Não. Mas esse é exatamente isso é que a gente construiu. Eu era o consultor jurídico do MCTI quando nós escrevemos, eu, André Hau e o Caio Barbosa, o André Hau do IPEA. Nós escrevemos o instrumento de encomenda tecnológica e pediram para a gente utilizar para comprar a vacina da Zika. E essa veio a discussão lá em 2016, quando tinha aquele problema de Zika, né? Então, ali já veio a discussão, mas a gente sempre deixou bem claro, né, e o espírito do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, e aqui dos startups com CPSI, que o valor, o preço não é o mais importante. Quando a gente foi negociar o preço com a AstraZeneca, a gente foi
com base nos insumos, a gente fez uma prospecção. Quem, né? Fiocruz fez a prospecção. Você passa por uma fase de estudos preliminares para entender mais ou menos o valor. E, assim, nós fomos muito felizes. Foi exitosa a contratação. Para vocês terem noção, a contratação mais barata do mundo é nossa, da AstraZeneca, 3,50, salvo engano, de dólares por dose. Então a gente comprou muito barato. Não só a tecnologia, com a dose. Isso está tudo junto, em 2 meses. Então, assim, o preço não é o mais importante. O mais importante é o resultado, é buscar o resultado. Mas tem formas de você chegar naquela aferição do preço. Inclusive, a última fase, tanto na Intec como aqui, é negociação. A gente vai sentar na mesa, né? O gestor vai sentar na mesa e vai buscar ali uma discussão qual a melhor solução e até o preço. Também pode discutir a questão de preço. Tem 5 tipos de remuneração que podem ser utilizados para pagar o CPSI. Mas não tenho muito tempo para falar, porque senão ia me delongar. Mas é isso, o preço não é o mais importante. Deixar bem claro que o preço em contratação pública de inovação não é o mais importante. É o resultado. O resultado esperado é a solução, né, que vai conseguir chegar a resolver o problema que o gestor bem conhece. Agora temos a pergunta do André Maschi, também é do TCE. Há algum tipo de capacitação sendo oferecida para startups participarem como licitantes de contrato público para solução inovadora e para a administração pública licitar com base no marco legal das startups? Olha, eu estou participando agora de uma construção junto com a ENAP, de um toolkit para a contratação pública de solução inovadora. Tem alguns cursos, eu mesmo dou curso, mas assim, o que eu devo indicar é cursos oficiais. E a nível federal, nós estamos construindo isso dentro da Escola Nacional de Administração Pública. E ela tem o poder de difundir, né, difundir esse instrumento, essa contratação, para que os municípios e os estados também utilizem. De que forma? A gente quer fazer modelo de contrato, modelo de edital, né, um toolkit mesmo, uma caixa de ferramentas para que o gestor, né, até os colegas procuradores utilizem. Nós fizemos isso a nível de AGU para a ETEC, tá? Nós temos isso aí para o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Se vocês quiserem visitar, eu aqui cito 2 grandes instrumentos, né, de pesquisa. A AGU, por meio dos seus pareceres e peças, as minutas, que tratam, né, não só de documento tecnológico, mas todos os instrumentos do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, muitos deles. Temos uns 12 dentro do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. E o IDEAGOV de São Paulo, que eu também participei lá com os colegas, principalmente um colega nosso, Rafael De Fasso, que lidera esse tema dentro da PGE São Paulo. Lá o IDEAGOV tem alguns instrumentos, né, para compra pública de inovação que vocês podem utilizar. E temos a pergunta do Eduardo Guimarães. Ele quer saber quais as principais diferenças entre a licitação do novo Marco Legal das Startups e as licitações tradicionais. Só repetir, por favor. Quais as principais diferenças entre a licitação do novo Marco Legal das Startups e as licitações tradicionais? Perfeito. Vamos lá. Nós só temos 2 instrumentos que eu posso citar, né, que é o concurso, ou prêmio de inovação, e diálogos competitivos dentro da nova lei de licitações. Eles não admitem o risco tecnológico. Já o Marco Legal das Startups admite. Você pode comprar algo, né, que tem um risco tecnológico, ou seja, pode não acontecer. E mesmo assim o Estado vai ter que pagar, porque ele entrou, né, de forma arriscada, não só o risco econômico da empresa, né, falir tudo, mas também o risco tecnológico daquela solução não existir, não ser execuível. Então é a grande diferença da inovação e a parte também de preço. Nós temos 5 tipos de remuneração no CPSI. Na nova lei de licitações, não. Chegou mais uma pergunta aqui do André Lucon. A lei das parcerias público-privadas traz uma proteção importante no que tange ao caráter intergeracional, quando limita as despesas de caráter continuado a 5% da RCL. Há algum mecanismo de proteção semelhante na Lei 182? André, sendo bem sincero, eu desconheço. Essa proteção na 182. Eu digo, em tese, não. Finalizamos aqui as nossas perguntas. Tem mais alguma?
Aí vocês, como uma autoridade máxima da universidade, o senhor presidente Davi, ao nosso colaborador, eu acho que tudo isso é em vão se nós não começarmos agora as aulas escolares dos nossos colégios, obrigatoriedade de colégios públicos, municipais, particulares, né? Começar com professor, startups, dentro de sala de aula, para nossos jovens e nossas crianças, para que tudo isso aconteça? Perfeito, Cavaleiro. É uma pergunta que vai para dois prédios do meu, que é para o Ministério da Educação de Qualificação, mas passa assim pelo nosso, na parte de empreendedorismo inovador. E eu concordo com você, nós precisamos reformular a nossa política educacional visando o empreendedorismo inovador. Tem uma pesquisa até que é interessante, que nós tivemos acesso lá em Brasília, que o Brasil é um dos países mais inovadores, mais empreendedores do mundo, porque 50% da população quer ser empreendedora. E esse nível é muito alto, porque a média está lá entre 30% e 35% no mundo. Então, 50% da nossa população quer, ou já empreendeu. Então, realmente é muito importante essa cultura empreendedora no Brasil, até em razão dos nossos riscos, né? Como eu coloquei, redução do custo Brasil é uma busca nossa, né? Dentro da nossa agenda, é 1,5 trilhão de reais. Então, passa assim por isso, passa por uma qualificação, né, por meio dessa reformulação da política industrial, política educacional, uma reformulação do nosso currículo, né, da parte de programação. Eu falei aqui, 1 milhão de vagas ociosas, porque nós não vamos ter. Hoje já não temos. Nós temos, acho que, 120 mil postos de trabalho estão vagos nessa área de TI. E eu, conversando com os colegas, né, na Europa, de vários países, eles disseram, a gente também está sofrendo. Quando você vê, né, países que pagam em euro, em dólar, sofrendo, imagina o Brasil, que é em real. Então, se a gente não começar a formar, né, ter essa formação qualificada de jovens, a gente não vai ter, até que um colega, o Silvio Meira, que é o fundador lá do Porto Digital, um grande ambiente promotor de inovação, ele sempre fala novas e melhores notas fiscais. O Ministério da Economia adora isso. Né? Notas fiscais mais robustas, mais qualificadas, com serviços que têm uma cadeia adensada absurda, com vários trabalhadores qualificados e ganhando bem, como os países desenvolvidos têm. Então, sim, acho que passa pela base e nós temos que correr em relação a isso, que é uma década. E eu sempre gosto disso, já que você me provocou nesse sentido, eu sou muito focado na área de inovação, apesar de ser procurador federal, eu gosto de uma frase do Peter Thiel, que é um economista de venture capital, capital de risco. Ele fala que a competição é para os perdedores. Por quê? Porque quem inova não está competindo. Já ganhou, está lá atrás, está lá na frente. Ele olha para trás e só os perdedores estão competindo. Quando a Apple está lá inovando, ela não quer competir. Ela quer abandonar a competição, porque ela quer ficar sozinha. E ela fez isso, né? O Google fez isso e tal. Então, inovação é para não competir. E nós, né, como país, nós temos que pensar nisso. E para pensar nisso, a gente tem que pensar da base, né? E para mim, a maior política pública mais importante de todas é, sim, a educação. Você toca num tema que é muito caro para mim, que é a educação. Então, tem que ter a reformulação curricular nesse sentido e precisa um olhar de qualificação do capital humano, que está dentro daqueles 4, são 12, tá? Elementos. 4, o capital humano é um dos principais. Custo Brasil. Eu quero só acrescentar, como professor da UERJ, aqui do Estado da Universidade Pública, que a gente precisa ter também investimento em estrutura, em instrumento educacional. Quer dizer, o professor que está lá na ponta, ele normalmente já é um empreendedor, porque ele tem que lidar com tanta falta de recursos, com tantas dificuldades para conseguir criar um ensino que seja estimulante para os estudantes, que eu acho que precisa ter realmente investimento, não só no capital humano, naturalmente, sempre, mas ter também recursos disponíveis para que os professores possam transmitir no seu próprio modo de ensinar, um modo que seja um modo inovador, empreendedor nesse sentido lato. Então, só fazer esse registro. Agradecemos imensamente ao Procurador Federal Bruno Monteiro Portela e ao Procurador do Estado do Rio de Janeiro, Anderson Schreiber, pelas palestras e pelos esclarecimentos. Gostaríamos também de presenteá-los com a última edição da revista do Tribunal de Contas do Estado. Por favor, desembargador. Dr. Cavalieri vai fazer uso da palavra. O nosso presidente,
a presidência é assim, né? De momento para outro surgem problemas que têm que ser resolvidos pessoalmente. Mas me solicitou uma honrosa incumbência de, ao final, apresentar os agradecimentos da casa por essa extraordinária tarde que tivemos, de orientação, de conhecimento. Confesso, meus caros colegas, que para mim foi uma tarde de grande proveito. E não sei se eu estou certo, mas gostaria até de colocar a questão aos nossos eminentes palestrantes. Eu tive a honra de, durante muitos anos, 40 anos na magistratura, e exerci também atividade de gestão na presidência, e sempre senti que a lei, através da licitação administrativa, sempre teve uma espécie assim de desconfiança do administrador público. Receio de colocar a administração na sua mão. E sempre criando, né, dificuldades, obstáculos e outras questões que dificultam a administração. Mas sinto, meu caro, que ultimamente o legislador tem procurado mudar essa ideia. Principalmente nessa nova lei, a lei que nós chamávamos de introdução, né, ao Código Civil, estudo do Código Civil, com a introdução do conceito de erro grave. Havia, isso até nos tribunais de contas, a tendência de responsabilizar o gestor objetivamente, que, até no meu entender, contraria o 37, parágrafo 6º da Constituição, né? Precisa culpa, no mínimo. E agora veio ali e falou, quer mais coisa? Erro grave, erro grosseiro, é culpa grave. Dando uma espécie assim de estímulo ao legislador para ter mais confiança, para não haver o apagão da caneta. E aí vem agora essa lei que vocês abordaram muito bem. Quer dizer, não adianta nada criar um instituto novo se depois o gestor fica com medo de aplicá-lo, fica com medo de aprovar uma medida dessa natureza, depois vem o Tribunal de Contas, depois vem o Ministério Público, que é pior ainda, né? E diz, não, isso é improbidade administrativa, isso contrariar a lei. Eu acho que a lei está dando um voto de confiança ao gestor. E acho que nós temos que investir nisso, porque o gestor amarrado, o gestor sem poder para decidir ou com medo de decidir, é um gestor pela metade. Eu confesso para vocês que fiquei satisfeitíssimo em conhecer, e a Procuradoria do Tribunal de Contas vai, juntamente com a Procuradoria do Estado, não é, Sr. Anderson? Vamos procurar dar uma aplicação efetiva ao novo instituto, que foi muito bem elaborado. Eu percebi que o nosso colega aqui trabalhou bastante na elaboração desta nova legislação. Portanto, em nome do nosso eminente presidente, agradeço pela tarde de cultura e jurídica que tivemos. Parabenizo e vamos continuar nessa atividade que é em favor da administração pública. Muito obrigada, doutor Cavalieri. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e a sua Escola de Contas e Gestão agradecem a presença de todos no evento O Marco Legal das Startups e suas implicações, Lei Complementar 182, de 1º de junho de 2021. Foi extremamente honroso contar com a presença de cada um de vocês. Obrigada a todos, desejamos um ótimo fim de tarde.